Olá, terceira série, tudo bem com vocês? A aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de conteúdo de evolução. Na aula passada vocês tiveram aula com o professor Jorge, que fez uma revisão do conteúdo de genética. Hoje a gente vai revisar o conteúdo de evolução que a gente viu nesse trimestre. E a gente viu bastante coisa já, né? A gente teve aula falando das teorias, a gente teve aula falando das evidências evolutivas, de como surge uma espécie. A gente teve bastante aula diferente, né, sobre esse tema. Teve aula lá do Pokémon, teve aula do bico dos pássaros, teve aula ao vivo, então teve bastante coisa legal falando desse tema, que também é um tema muito bacana de estudar. Vamos começar a aula de hoje com essa tirinha aqui, olha que bacana. Revolta dos bichos. Por que essa estrela? Sou motivo de piada por todos. Por que sou tão gordo? Sinto muito, mas esse não é mais o meu departamento. Irei encaminhá-los para o novo responsável. Darwin, ou Darwin. Então veja, essa tirinha do Carlos Rua, né? Ruas, bem conhecido pelas tirinhas dele, está mostrando aqui Deus falando com Darwin. Bem bonitinho ali, né? Falando que era para perguntar para o Darwin por que tem essas características que os animais estão revoltados ali. A gente sabe a resposta. O que Darwin diria para eles? Qual o motivo que eles têm essas características tão diferentonas aí? Seleção natural. Então, por algum motivo, essas características foram selecionadas nesses animais, né? Se a gente fosse refletir sobre cada uma delas, a gente provavelmente chegaria ali numa teoria, numa resposta, certo? Então, muito importante saber as teorias, gente. Então, aula de hoje, a gente vai falar sobre evolução, sobre os conceitos, sobre as teorias, sobre a especiação, sobre tudo que a gente falou de evolução ao longo desse trimestre. Ali já tem até um GIF mostrando Darwin lutando contra o fixismo. Por quê? Porque a gente tem que saber, e vocês não podem esquecer isso, que evolucionismo é o contrário de fixismo. Fixismo é uma coisa fixa, que não muda, que não se altera. Evolucionismo justamente é o contrário, né? Os organismos estão se alterando, estão se modificando ao longo do tempo. Então a gente vai começar, qual que são os objetivos da aula de hoje? Revisar os conteúdos relacionados à evolução, que eu sei que vocês gostaram. Vamos começar direto com o quiz, para ver se vocês lembram, bem certinho, bem bonitinho? Olha só, o urso polar, um dos maiores mamíferos carnívoros do mundo, vive na região ártica. Sua pelagem mudou de cor para se adaptar a esse habitat coberto de gelo. Acredita-se que essa espécie é derivada do urso pardo. O trecho acima está de acordo com qual das teorias evolutivas? Letra A, lamarquismo. Letra B, o darwinismo. Letra C, o neodarwinismo. Ou letra D, o fixismo. Qual que é a teoria que está de acordo com o que está escrito ali? E aí, acertou? Vamos ver se você lembrou bem certinho? Isso é importante, gente, não pode mais confundir, tá? Então, olha só o que o exercício está dizendo pra gente. Está dizendo que o urso polar, ele alterou a sua cor para se adaptar ao ambiente com gelo. Quem que diria isso? Lamarck, né, gente? Então, é lamarquismo. Quem mandou pra gente, na aula ao vivo, uma dúvida sobre isso, foi a Mariane Santos, né? Está escrito ali o jeitinho que apareceu no aplicativo Aula Paraná. Então, obrigada, Mariane, a gente usou a tua dúvida aqui para fazer uma pergunta de um quiz aqui pra gente, tá? Vocês vão ver que ao longo da aula eu vou falar de outras pessoas. Infelizmente, não dá para colocar todo mundo, e vocês participaram muito na aula ao vivo, fiquei muito feliz, tá? Vamos lá, gente. Mais uma participação aqui, ó. Qual a principal diferença entre as teorias de Darwin e Lamarck? Quem mandou foi o Williams David, né? Lá de Mariluz. Outra aqui. Poderia falar sobre como seriam as explicações de Darwin e Lamarck no que diz respeito ao apêndice? A Daniela Renato Parzianello. Acho que é assim que fala. Então, gente, eu vou colocar aqui para vocês mais um quiz e daí a gente responde junto aqui já essas duas perguntas dos dois alunos que mandaram para mim, certo? Aqui foi pelo YouTube. Então, antes do quiz aqui primeiro, gente, mostrando os dois ursos, o urso pardo e o urso polar, certo? São parecidos, vocês estão olhando ali, eles têm características parecidas, né? Como que Lamarck primeiro explicaria isso pra gente? Então, está dizendo que o urso polar deriva do urso pardo. Então, provavelmente ele falaria que um grupo de urso pardo, que foi lá para onde tinha gelo, começou a sentir a necessidade de alterar a sua cor para ficar escondido, camuflado no ambiente. Né? Isso seria o que Lamarck falaria. E Darwin, o que ele falaria em relação a isso? Ele falaria que uma população, um grupo desses organismos do urso pardo foi até esses locais onde tinha gelo e por algum motivo começou a variar ali. Tinha um urso mais escuro, um urso mais claro e a seleção natural foi selecionando os ursos que tinham coloração mais parecida com o gelo, porque eles estavam escondidos, estavam camuflados. Melhor para predar, né? Melhor para se esconder no ambiente. Tá vendo? Então tem essa diferença.
o urso se alterou porque ele quis. No outro, não, a alteração já existia por algum motivo e foi selecionada para aquele meio, certo? Então, aqui a gente explicou isso. Então, respondendo a pergunta lá do apêndice, a gente falou disso quando a gente falou das evidências evolutivas, né? Como é que, então, Darwin falaria? Darwin falaria que o apêndice não estava sendo mais usado, né? Na verdade, o Lamarck falaria que o apêndice não estava sendo usado, foi atrofiando, lei do uso e desuso. E o Darwin? O Darwin falaria que aconteceu alguma coisa, que já tinham pessoas com apêndice que funcionava direito, outro que não funcionava. Como não precisava mais do apêndice, não tinha mais uma função, ele foi sendo, aos poucos, eliminado da natureza, seleção natural, certo? Outra pergunta aqui agora do Cauã Moreira. Se a vegetação da África fosse de outra cor, os pelos dos leões seriam diferentes? Pode ser que sim, a gente não pode afirmar com certeza, né? Até porque se vocês forem ver pelo dos felinos, aqui, por exemplo, onde tem selva, onde tem floresta, a onça, é um pelo de uma cor até parecida com o leão, se for ver, né? Ela tem algumas manchinhas ali, mas é parecida. Mas a gente pode dizer que dependendo da coloração da vegetação, talvez sim, pudesse ter leões mais escuros, mais claros, né? A gente não sabe bem certo, dependeria muito do ambiente e se acontecesse de ter aquela variação que fosse selecionada pelo ambiente, tá? Mais um aqui. Quais os possíveis furos da teoria do Darwin? Quem perguntou foi o José Renan, do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. E ainda, o que Darwin não sabia responder? Quem perguntou foi a Ana aqui. E aí, gente? Vou transformar isso num quiz para ver se vocês sabem me ajudar a responder aqui. Vamos lá, então. Qual item abaixo o darwinismo não seria capaz de explicar? Letra A, o funcionamento do mecanismo da seleção natural. Letra B, a origem da variabilidade entre os indivíduos. Letra C, a semelhança entre os fósseis e as espécies existentes. Ou ainda a letra D, a sobrevivência de organismos mais adaptados ao meio. O que ele não sabia responder? E aí, gente, conseguiu? Tenho certeza que a maioria de vocês conseguiu. Então, vamos ler junto novamente aqui. Então, o que o darwinismo não era capaz de explicar? Ele não era capaz de explicar o funcionamento do mecanismo de seleção natural? Ele sabia, né? Ele falava que a seleção natural atuava selecionando aqueles organismos mais adaptados ao meio. Letra B, a origem da variabilidade entre os indivíduos. Isso sim, ele sabia que a variabilidade existia, mas ele não sabia explicar o porquê. Por que existia aquela variabilidade? Então aqui, gente, vamos lá, esse slide a gente já teve numa aula anterior, vamos só usar de volta para relembrar a diferença das três teorias, tá? Lamarckismo, o meio está criando a necessidade de mudança. Está criando a necessidade de adaptação. Então, é como se o organismo ele fizesse isso conscientemente com intuito. Eu quero ficar maior, eu quero perder visão. Então, ele faz de acordo com a necessidade, pelo uso demasiado de uma estrutura ou pelo não uso quando atrofia a estrutura. E ainda falava ali que essas características que são alteradas, ele passa para os descendentes. A lei da herança dos caracteres adquiridos. Quando a gente fala do darwinismo, a gente tem que lembrar que tanto Wallace quanto Darwin, né, falaram sobre essa teoria. O que diz? Que o meio, na verdade, ele seleciona os indivíduos mais adaptados ao meio, que tem uma variabilidade entre os organismos e aqueles que estão mais adaptados ao meio naquele momento são selecionados. Os outros vão sendo aos poucos eliminados da população. Falava ainda, que sempre são os mais aptos, e o mais apto não quer dizer que é o mais forte nem mais inteligente, quer dizer que é o mais adaptado, ok? E ainda tinha o neodarwinismo. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, é essa que a gente aceita atualmente. Que ela faz o quê? Ela pega as ideias do darwinismo e acrescenta o quê? Genética. Né? Porque Darwin não sabia explicar a origem da variabilidade. Só conseguiu explicar mais tarde com a descoberta, com os estudos da genética. Então, neodarwinismo, certo? Então, aqui, uma pergunta da Jennifer, lá de Bocaiúva do Sul. Por que as pessoas não comentam sobre o Wallace? Essa é uma pergunta bacana. Por que o Wallace fica esquecido, fica de ladinho ali? Primeiro, porque o Darwin ele escreveu um livro, né? Ele passou 20 anos quase ali escrevendo um livro sobre as ideias dele, sobre essa teoria. O Wallace não lançou o livro nessa época. Então, realmente, quem ficou conhecido foi o Darwin por esse motivo, né? As ideias dele estavam mais aprofundadas, ele já tinha pensado um tempo maior e lançou um livro naquela época. Como o Wallace só lançou as coisas dele depois, o Darwin já estava conhecido, então ele não ficou tão conhecido assim, tá? Então, boa pergunta, Jennifer.
Mais um quiz aqui pra gente. A evolução afirma que os seres vivos sofreram modificações ao longo do tempo, sendo sustentada por algumas evidências, como a presença de estruturas que apresentam origem embrionária semelhante, mas nem sempre a mesma função. Essas estruturas são chamadas de, letra A, homólogas, letra B, heterólogas, letra C, análogas ou letra D, vestigiais. E aí, gente, fácil, né? Tá dizendo aqui que são estruturas que têm mesma origem ou origem bem parecida, mas que não necessariamente têm a mesma função. Como que a gente chama essas estruturas? A gente chama de homólogas, certo? Então vamos relembrar um pouco sobre isso? Sobre as evidências evolutivas, porque homologia, analogia entra aqui dentro das evidências, certo? Então a gente falou sobre várias evidências evolutivas. A gente começou lá pelos fósseis, mostrando que os fósseis então são evidências de seres que já existiram um dia e hoje não existem mais, mas que mostram semelhanças com espécies viventes. Então a gente tem bastante informação dos fósseis, né? Outra evidência, os órgãos vestigiais, que são aqueles órgãos que não têm uma função nos organismos atuais, mas ainda estão ali. A gente está usando aqui o exemplo dos ossos ali das patas traseiras da baleia. Ela já não tem mais essa estrutura, já não tem mais essas patas, mas ainda mantém ali o osso pélvico e o fêmur, né? Tem dois ossinhos ali. A gente falou também lá no caso do apêndice, que hoje em dia já não é considerado assim um órgão vestigial, porque ele adquiriu uma função secundária, mas que alguns vestibulares ainda cobram. A gente comentou também do nosso cóccix, né, que é o osso lá que seria o indício de uma cauda e que a gente não tem mais. A gente falou de vários exemplos. Bioquímica, que é a parte que envolve os aminoácidos, as proteínas, o DNA, o RNA, tudo isso é evidência bioquímica, né, que tem semelhanças desde as bactérias até os seres mais complexos, tá? Ainda, homologia e analogia, que tem que saber a diferença, não pode esquecer. Vamos lá lembrar? Então, homologia tem mesma origem embrionária, mesma origem evolutiva, mas pode ou não ter a mesma função. Exemplo, a nadadeira da baleia, o nosso braço, a asa do morcego, a asa de uma ave, tudo isso tem mesma origem embrionária, mas pode ou não ter a mesma função. Então, é homologia, homo de igual. Quando a gente fala de analogia, obrigatoriamente tem a mesma função, mas não tem a mesma origem embrionária, a mesma origem evolutiva. Exemplo aqui, a asa do morcego e a asa da ave, ou a asa do inseto e a asa da ave, ou então a asa do inseto e a do morcego, tá? Então tá ali uma analogia, mesma função, mas origem diferente. O que mais? A gente falou de biogeografia, da distribuição das espécies pelo planeta. A gente falou lá o exemplo dos marsupiais, falou o exemplo aqui da ema, do emu, né, que são aves parecidas, mas que estão em posições geográficas diferentes, mostrando que provavelmente elas têm um ancestral comum de quando os continentes ainda estavam mais próximos, tá? E ainda ali a embriologia, né? A embriologia, se a gente comparar os embriões, a gente vê que tem bastante semelhança também. Então, tudo isso é evidência evolutiva. Mais um quiz, então. Os tentilhões de Darwin, aves das Ilhas Galápagos, são semelhantes entre si quanto à estrutura corpórea, mas diferentes quanto ao bico, adaptados a diferentes tipos de alimentação. Essas espécies originaram-se de uma população ancestral através de um processo conhecido por letra A, seleção natural, letra B, evolução convergente, letra C, irradiação adaptativa ou letra D, analogia. Então, gente, presta atenção no que o exercício está falando. Ele está dizendo, então, que os pássaros eles são semelhantes, mas que eles têm um bico diferente, adaptado a cada tipo de alimentação. Isso sugere o quê? Que provavelmente eles têm um ancestral comum e que eles foram ficando diferentes conforme a necessidade de cada local de alimentação, certo? O que isso indica pra gente? Uma irradiação adaptativa. De um ancestral comum saem vários descendentes com características um pouco diferentes, tá? E isso é importante a gente saber também, a diferença entre a convergência e a irradiação, tá? Convergência, tá convergindo, tá indo para um ponto em comum. Como a gente está olhando aqui, o formato do corpo do golfinho, do ictiosauro e também aqui do tubarão. Um é um réptil, um é um peixe e um é um mamífero. Então, a origem comum deles está bem longe, né? Então, eles não têm uma origem próxima comum. Mas o formato do corpo é parecido. Por quê? Porque eles vivem em locais
que tem mesma pressão seletiva, o mar, por exemplo, né? Então, eles acabaram ficando com esse formato corpóreo porque é o que facilita a natação, por exemplo, tá? Então, convergiram para algo em comum, que não tem mesma origem. Quando a gente fala de irradiação, é o contrário. Tem a mesma origem, mas foram ficando diferentes. Por quê? Porque agora a pressão seletiva é diferente. Então, eles foram ficando diferentes também. Isso é bem importante. E ainda está dizendo aqui no slide para a gente que quando a gente está falando de irradiação adaptativa, a gente tem que associar a homologia, né? Porque tem mesma origem, mas função pode ser diferente ou igual. E quando a gente está falando de convergência, é a analogia, porque a origem não é a mesma, mas a função é a mesma, tá? Então, está aqui mostrando bem bonitinho. Último quiz de hoje. A destruição de ecossistemas naturais separou uma espécie de roedor em duas populações, uma na Caatinga e outra no Chaco Paraguaio. Futuramente, essas populações podem originar novas espécies. Considere, número 1, isolamento reprodutivo. Número 2, mutação. E número 3, seleção natural. A sequência correta após o isolamento geográfico é qual? Então, olha, gente, vamos prestar atenção nesse exercício. Ele já está dizendo para a gente que houve um isolamento geográfico. Quando? Quando separou essa população em duas. Uma no Chaco Paraguai e outra na Caatinga. Separou em dois. Então, esse é o isolamento geográfico. Após isso, qual a sequência de eventos que tem que acontecer para formar uma nova espécie? Então, vamos pensar aqui. É o isolamento reprodutivo? Isolamento reprodutivo é lá no final, gente. Quando a gente junta de volta as populações, elas não conseguem mais reproduzir. Então, não pode ser o número 1 ali primeiro. Mutação? Sim, ó, essas duas populações que foram separadas começam a ter mutações diferentes. Uma lá na Caatinga, outra lá no Paraguai. Mutações diferenciadas, né? Depois dessas mutações, o que acontece? Seleção natural. A seleção natural vai atuar sobre esses organismos que sofreram mutações diferentes ou não, né? E selecionando aqueles mais adaptados a cada meio, né? São duas populações em meios diferentes agora. E por último, então, o isolamento reprodutivo. Quando ocorre isolamento reprodutivo, a gente sabe então que gerou duas espécies diferentes. Então, resposta correta, letra B. Então, primeiro, mutação, depois seleção natural e por último, isolamento reprodutivo, certo? Gente, esse slide aqui vocês já viram nas aulas anteriores também. O que você tem que saber sobre ele? Tem que saber a diferença dos tipos de especiação. São 4 ali, ó, alopátrica, peripátrica, parapátrica e ainda simpátrica. Lembra que eu comentei com vocês que nem precisava saber as 4 bem certinho, que as mais importantes são a primeira ali e a última? Por quê? Porque são as mais cobradas. A alopátrica é a que mais cai. A alopátrica está dizendo o quê? Ó, que tem que haver uma barreira geográfica, que pode ser uma montanha, um rio, uma estrada, enfim. Isolou duas populações com uma barreira geográfica no meio, tá? A especiação simpátrica é aquela que não tem uma barreira geográfica, mas que por algum motivo, alguns desses organismos começam a se modificar dentro da população e param de acasalar um com o outro, formando então duas espécies diferentes. Então a alopátrica tem uma barreira, a simpátrica lá não tem essa barreira. Só simplesmente os organismos começam a ter preferências diferentes, tá? E ainda ali no meio tinha a peripátrica e a parapátrica. Que isso está mostrando ali, ó, que os organismos eles têm que migrar para um novo habitat. Qual que é a diferença delas? Na peripátrica, o organismo migra de verdade. Ele está ali, tem uma ilha, ele vai para aquela ilha por algum motivo. E a parapátrica, na verdade, se separa depois e leva junto, né? Então tem essa diferença também. Então lá, gente. Agora a gente vai começar a fazer exercícios, tá? E vocês estão percebendo que vários dos professores de vocês estão começando a trazer mais exercícios relacionados ao Enem. Por quê? Porque o Enem é muito importante. O Enem tem várias funções na vida de vocês. Por isso que vocês fizeram inscrição, a gente ficou falando, vários de vocês fizeram, né? Mas, professora, eu fico na dúvida, para que eu vou usar? Então, na aula de hoje, eu vou dar uma explicada, uma resumida na importância do Enem para vocês, antes da gente ir para os exercícios propriamente dito. Então, olha só. Então, vocês vão fazer o Enem, né? Que daí eles estão marcando a data, né? Então, aí vocês vão ficar sabendo a data bem certinho ainda. Depois que você faz o Enem, você pode usar ele para 3 coisas, basicamente. Vamos começar pela principal aqui, o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Pelo SISU, você vai usar a sua nota do Enem para tentar vaga em qualquer universidade pública do país. Ah, professora, eu quero tentar uma vaga lá em Pernambuco. A faculdade lá é boa, um curso legal, eu quero fazer lá. Você pode, com a sua nota, sem precisar viajar para lá para fazer a prova. Se você for aprovado, se for selecionado, aí sim você vai para lá. Olha que bacana.
tá? Então, SISU, você pode tentar vaga em várias universidades do país, certo? Depois, tem o ProUni. O ProUni aqui é o programa Universidade para Todos. Aqui você pode tentar sua vaga com bolsa em universidades particulares. Né? Tipo, eu não consegui na pública que eu queria, ou na verdade o curso que eu quero nem tem em pública, tem só em tal particular. Você pode usar a sua nota para tentar conseguir bolsa integral ou parcial de estudos nessas universidades, nessas faculdades também. Olha que bacana. Por último, ainda tem uma outra opção, que é o FIES. O que é o FIES? É um financiamento estudantil. Ah, professora, eu não consegui nem o SISU, nem o ProUni, vou tentar o FIES. Como é que ocorre? Você vai lá, você faz o curso, paga só uma porcentagem e depois de certo tempo, você, quando termina a sua faculdade, você vai lá e paga o resto que ficou faltando. Então, você ganha um prazo maior para pagar a sua faculdade. Então, são 3 programas muito importantes, bem legal para vocês, né? Então, façam, gente. Caprichem, prestem atenção nos exercícios, porque a gente está dando uma mão para vocês, está dando uma ajuda para vocês já irem pensando no Enem, tá? Ao longo das outras aulas, a gente vai dando mais dicas, né, para vocês, porque agora a gente vai focar bastante nisso. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício do Enem de hoje. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é qual? Veja as alternativas e me diga. E aí, gente, qual desses processos aqui é comum a todos os seres vivos, que pode ser usado como uma evidência? Ah, professora, fiquei na dúvida, a reprodução, todos eles reproduzem, mas aqui está dizendo sexuada, nem todo ser vivo faz reprodução sexuada, né? Respiração aeróbia, a gente tem organismos que não fazem respiração aeróbia. Excreção urinária. A gente tem diferentes tipos de excreção para cada tipo de organismo, então também não pode ser. Síntese proteica. Aí sim, todos os seres vivos fazem síntese de proteínas, tá? Então essa é uma evidência comum a todos, olha que bacana. Bem simples essa, né? Vamos para o número 2. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose causada por todas as espécies do verme cistossoma é o Praxisentel, acho que é assim que fala. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Vamos ver as alternativas. Letra A. Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros? Letra B. Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando para os seus descendentes, que também se tornam resistentes? Letra C. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro? Letra D. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito? Ou a letra E, a última aqui, os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. E aí, gente? Aí você tem que lembrar, a gente está perguntando o que é aceito hoje, qual que é a justificativa aceita hoje. Qual seria? Os vermes resistentes, que já existem nessa população, tendem a sobreviver e produzir mais descendentes, que já também vão ter essa característica, né? Então, aos poucos, o medicamento não faz mais efeito. Por quê? Porque já foram selecionados só aqueles vermes que já tinham a resistência, certo? Aqui, ó, mais uma pergunta vindo lá da Emily, do Colégio Duque de Caxias. Por que as espécies entram em extinção se elas conseguem se adaptar ao meio? Emily, não é bem assim que funciona, né? Quando você fala assim, você está pensando lá na teoria do Lamarck, que o organismo ele consegue se adaptar do jeito que ele quiser, né? Conforme a necessidade. A gente tem que lembrar que o que é aceito é o que o Darwin diz, né? Que na verdade tem que ter aquela variabilidade que é mais adaptada ao meio. Se não existir, aqueles organismos vão ser extintos, porque eles não são adaptados ao meio naquele momento, certo? A outra aqui, ó, espécies menos aptas somem totalmente ou entram em extinção? Quem mandou foi a Ana, do Colégio Ayrton Senna, lá de Foz do Iguaçu. Ana, quando a gente fala some totalmente, dá a impressão assim, foi abduzido, né? Não é isso que acontece, ele entra em extinção mesmo, né? Por quê? Porque não estava adaptado. Por exemplo, a maioria dos dinossauros, eles não estavam adaptados às mudanças ambientais que estavam ocorrendo naquele momento. Então, aos poucos, não é de uma hora para outra, eles vão sendo extintos,
tá? Porque quando a gente fala assim, some, parece que sumiu de uma hora para outra. A extinção leva tempo também, não é tão rápido, né? Só que a gente está falando em milhões, bilhões de anos, então demora mesmo de acontecer. Então vai sendo extinto ao longo do tempo, tá? Mais um exercício. O processo de formação de novas espécies é lento, repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição na viabilidade entre os cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea. Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui o desenho da localização de cada espécie, tá? De cada grupo ali de orquídeas. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Então tá aqui, você vai analisar para mim o desenho e dizer onde está ocorrendo a especiação. Aqui são as opções que você tem. Então veja o desenho e me diga onde está ocorrendo a especiação. E aí, a gente viu que esse exercício é um pouco mais comprido, tem desenho, tem figura para interpretar. Quando tem figura, olhem com cuidado, porque a dica está ali, tá? Então, vou voltar o slide para a gente dar uma olhada lá. Olha só essa figura aqui, então, mostrando para a gente os diferentes orquídeas aqui. Aonde que não está tendo mais troca de material genético, onde não está ocorrendo mais fluxo gênico. Vamos olhar junto? Então está dizendo aqui, ó, que quando tem o pontilhado, a polinização é inviável ou nula. Então é isso que vocês têm que procurar. Onde que a gente tem isso? A gente tem aqui, ó, entre Alcobaça, acho que é isso, e Marambaia, ó, que não está tendo fluxo gênico mais de nenhum dos lados. E também aqui, ó, em Itirapina e Peti, que também não está tendo mais fluxo gênico de nenhum dos lados. Ah, professora, mas aqui de um lado tem e do outro não. Se de um lado ainda tem, então a gente não pode considerar a especiação ainda. Quem sabe mais tarde vire, tá? Então aqui a resposta é letra D, entre essas duas populações, né, de cada canto ali. Duas de um lado e duas do outro, não há mais fluxo gênico, então está ocorrendo uma formação de nova espécie, tá? Tranquilo também, né? Só interpretação. Gente, última perguntinha de aluno de hoje. Nas próximas aulas eu ainda vou responder, tudo bem? Então aqui, quem perguntou para mim foi a Cauane, lá de Palmeira. A evolução do homem chegaria a um fim ou apesar dele ser quem mais se adapta ao meio, ele continuaria evoluindo? Aqui a gente tem que tomar cuidado, gente, porque a gente tem mania de achar que o homem é o ser mais evoluído. Ser mais evoluído quer dizer que você está mais adaptado ao meio. Quem disse que é o homem, né? Se a gente pensar em tempo evoluindo, vamos pensar lá nas esponjas, que foram os primeiros animais que surgiram e estão evoluindo até hoje, então quem sabe elas sejam mais evoluídas. A gente é um pouco mais complexo do que alguns seres vivos, mas não quer dizer que a gente é mais evoluído, tá? Essa palavra mais evoluído, risque no vocabulário de vocês, porque a gente geralmente usa de forma errada, tá? E sim, o homem continua evoluindo, todas as espécies continuam evoluindo enquanto estiverem aqui na Terra, até ser extinta, tudo bem? Gente, a aula de hoje, então, acabou. O que a gente viu? A gente deu uma retomada aqui nas teorias evolutivas, nas evidências e também no processo de especiação. A próxima aula a gente ainda vai falar alguma coisa de evolução, ficou faltando evolução humana, evolução dos primatas, que é bem legal também, e vou aproveitar para responder algumas perguntas que vocês mandaram na aula ao vivo também, tá? Então aqui só agradecendo a participação de vocês, recebi muita mensagem, gente triste que a aula estava acabando, gente parabenizando eu, o professor Fabiano, gostou da aula, que bom que vocês gostaram. Fui pedida até em casamento ali, mas gente, não posso casar com aluno, não posso casar com ninguém ultimamente, tudo bem? Mas agradeço todo o carinho, fico muito feliz com o carinho que vocês mandam pra gente, tudo bem? Então até a próxima aula, onde a gente vai falar a evolução dos primatas. Até lá!